Eu tenho aqui o prazer de receber o economista e também matemático do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que organizou um livro que foi recentemente lançado pelo IPEA, que é o Agropecuária Brasileira, Evolução, Resiliência e Oportunidades, que é um compêndio, é um grande trabalho, né, com diversos autores e temas aí os mais relevantes do nosso agro, né, da evolução aí das últimas décadas do nosso agro. Doutor José Eustáquio, por favor, destaca para mim quais são os blocos ou os capítulos que essa obra importante traz aí para o setor. Em primeiro lugar, Daniel, é um prazer estar discutindo com você, né, e apresentando alguns desses resultados. Né? O livro está dividido em três sessões. A primeira sessão discute produtividade e produção, né? A segunda, insumos estratégicos e infraestrutura, e a terceira, políticas públicas e sustentabilidade produtiva. Como você mencionou, o título, né, Agropecuária Brasileira, Evolução, Resiliência e Oportunidades, eu acho que é muito em função do que o agronegócio vem desempenhando nos últimos anos. Né? Então, é um setor que tem uma evolução muito grande comparado a outros setores de atividade econômica do país, resiliente, né? Porque ao longo aí dos últimos 50 anos é aquele setor que vem crescendo a produtividade ininterruptamente, né? E oportunidades, porque a sociedade começa a verificar que este setor ele gera oportunidades para desenvolvimento e crescimento local, né? Então, aquela história de que os economistas achavam que o desenvolvimento econômico se dava, né, pelo desenvolvimento da agricultura, posteriormente pelo desenvolvimento industrial e, por fim, o desenvolvimento do setor de serviço, o que a gente vê no caso brasileiro é que a agricultura ela promove um desenvolvimento conjunto, né, de vários setores de atividade econômica. Então, o título ele foi pensado nesse sentido e as divisões foi em função dos estudos que foram apresentados. Perfeito. A gente vê que todos os países mais desenvolvidos do mundo, ou pelo menos a maior parte deles, né, eles também têm um setor primário, né, também muito desenvolvido, né? A gente vê Estados Unidos, a gente vê a Europa, a gente vê a própria China, né? Ou seja, uma coisa não tira a oportunidade da outra, uma coisa não bloqueia a outra, né? Um país bem desenvolvido, tem todos os setores bem desenvolvidos. Mas, de qualquer maneira, doutor, eu queria começar por um dado que está logo no prefácio, né, que a gente conversou um pouquinho, que é esse efeito citado pelo doutor Eliseu, né, que é uma sumidade, é um dos fundadores aí da Embrapa, um dos principais responsáveis pela revolução da agricultura tropical, né, que ele cita ali no prefácio do livro o efeito polpa-floresta, que a tecnologia agropecuária no Brasil teve nos últimos 50 anos, de economizar 775 milhões de hectares. Vale lembrar que a extensão territorial do Brasil toda é 850 milhões, 851 milhões de hectares, né? Então, explica um pouquinho para a gente como é que isso se deu, doutor. Bom, esse número que o doutor Eliseu menciona no prefácio, né? Como você mencionou, o doutor Eliseu é uma sumidade, né, na moderna agricultura brasileira, né? Não tenho dúvida, ele foi muito importante na consolidação da extensão rural no estado de Minas Gerais, que foi um modelo para todo o Brasil. Ele foi importante na fundação, né, na gestão e até mesmo no assessoramento, né, da criação da Embrapa, né? Por fim, ele também foi presidente da Codevasf, revolucionando os perímetros públicos de irrigação, né? Transformando esses perímetros em polos agroexportadores. Então, no prefácio, ele menciona esse número que foi retirado de uma outra publicação que a gente tinha feito aqui no IPEA, que basicamente é o seguinte: há um tempo atrás, havia mensurado esse efeito poupa-terra que depois eu passei a chamar de efeito polpa-floresta, né? E se você pega os dados, supondo que a tecnologia
não tenha sido alterada ao longo do tempo, né? Ou seja, nos últimos 50 anos, se aquela tecnologia lá da década de 70 fosse a mesma dos dias de hoje, para produzir a quantidade que nós temos hoje, seria necessário incorporar mais terras à produção, né? realmente. Então, essa incorporação de terras é esse número que você mencionou, que basicamente seria 91% do território nacional, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: com o uso e a adoção de novas tecnologias ao longo desse meio século, praticamente foram poupados aí um Brasil de florestas, né? Então, esse número é mais para mostrar que a tecnologia é muito importante também na questão da sustentabilidade ambiental. Perfeito, excelente. E vocês chegam a esse cálculo a partir daquele conceito, né, de PTF, produção total de fatores, né? Não, É isso? o conceito da produtividade total dos fatores Isso. é um outro índice, né, que nós temos ali dois capítulos que tentam discutir a produtividade no setor agropecuário. Capítulo um, né, que é um grupo de pesquisadores, junto com o José Garcia Gasques, né, a Eliana, a Miriam Bach e a própria Constança Valdez, dos Estados Unidos, né? Eu me incluo também nesse trabalho, que eu participei um pouco com o Gasques, discutindo a mensuração da produtividade. Uhum. E um número interessante, né, que foi encontrado é que é o seguinte: a produtividade total dos fatores cresceu a uma taxa de 3,1% de 1990 até 2021. E quando a gente pega os dados de emissão, né, de CO2, esses dados, o crescimento da emissão foi de 1,37%, ou seja, a produtividade vem crescendo de forma mais elevada do que o crescimento das emissões. Isso é um sinal claro de que a tecnologia também contribui para minimizar gases poluentes na atmosfera, né? Então, muito é criticado o setor pelo fato de compor uma grande parcela das emissões, mas, na verdade, é o setor que tem a maior capacidade de restaurar o meio ambiente. Perfeito. Quando a gente fala de produtividade total de fatores, a gente pode comparar isso com ganho de eficiência, ou seja, quando a gente compara daí esse percentual que o Brasil tem mantido desde 1970 ou desde 1990, como o senhor citou, como é que está a nossa relação na comparação com outros países? É o seguinte, Daniel, eu posso tentar aqui explicar de forma bem resumida, mas a discussão talvez seria um pouco mais complexa, que foge aqui ao assunto do nosso debate. Mas, por exemplo, na literatura, a produtividade total dos fatores é o resíduo que é estimado mediante os insumos que você utiliza na sua produção. Ou seja, um aumento da produção ele pode ser explicado ou pelo aumento dos insumos que você utiliza ou por um fator que a gente não consegue captar, que seria esse resíduo, tá? Então, a produtividade total dos fatores está mensurando esse resíduo. Eu, particularmente, eu costumo entender a PTF como sendo uma medida de distorção dos mercados, tá? Então, quando você tem uma PTF muito grande, é sinal que você tem um processo competitivo mais elevado entre os agentes. E esse processo competitivo gera uma competitividade em torno das inovações tecnológicas que, porventura, pode crescer também a produtividade, tá? Ou seja, o investimento gera inovação e a inovação gera ganhos de produtividade. Então, seria um conceito que a gente teria que discutir melhor, tá? Mas, basicamente, é o seguinte: o que não está relacionado com o crescimento de insumos é relacionado com PTF, que as pessoas normalmente chamam de produtividade ou de tecnologia. E nisso a gente está comparativamente melhor que os outros países nas últimas Isso. décadas. Então, há um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que seria o equivalente ao nosso Ministério da Agricultura, né, onde Sim. eles fazem um comparativo internacional e, de fato, o Brasil
comparado a outros países, vem mostrando um crescimento da PTF muito mais elevado do que alguns tradicionais competidores, né? Como Estados Unidos, Argentina, Austrália e assim vai. Tá certo. Mas o nosso agro, como vocês também apontam no livro, tem também gargalos, quando a gente fala de infraestrutura e outros. O que o senhor destacaria nesse aspecto? Bom, então, só para finalizar esse bloco de produtividade, né, tem dois trabalhos, um que mensura a produtividade, verifica os impactos de algumas políticas no aumento da produtividade, tem um outro que procura entender por tamanhos de estratos de terra como é que se dá o ganho e a eficiência produtiva, né? E aí a gente mostra o seguinte, que pequenos agricultores têm dificuldade maior de absorver novas tecnologias, né? E a gente também faz uma discussão rápida sobre regularização fundiária e aumento produtivo. Tá? Então, por fim, finaliza essa primeira sessão com um capítulo de comércio internacional mostrando onde está o Brasil diante desse cenário. Num segundo momento, né, a gente discute insumos estratégicos e infraestrutura. E aí vem ao seu questionamento. Né? São, são 4 capítulos. Um primeiro que diz respeito a fertilizantes e a dependência externa na compra desses insumos. Né? Tem um outro capítulo que vai discutir algo mais novo, que é a internet das coisas e a conectividade no campo, coisa que o Brasil vem avançando muito, né? E quando esse estudo mostra que, no caso do agronegócio, o setor de internet das coisas vem se desenvolvendo em torno daqueles problemas chaves do crescimento da produção agropecuária. Ou seja, isso mostra que a agricultura também alavanca setores que estão relacionados aí com a revolução tecnológica, machine learning, né, entre big data e outras tecnologias. Né? Então, isso está sendo muito incorporado na produção e tem a discussão dos gargalos de infraestrutura. Né? São 2 capítulos. Um vai discutir, né, ao longo das últimas décadas, a produção ela foi se interiorizando, né, e o fato dessa interiorização deixou mais afastada a produção dos portos de escoamento da produção, que tradicionalmente ficavam no sul. Né? Então, houve um movimento aí na última década de muito investimento em ferrovias, ou mesmo rodovias e hidrovias, para fazer com que esse acesso, né, o escoamento fosse mais facilitado no norte do país. Né? Marco Então, Norte, né? um dos capítulos vai discutir o Arco Norte e o outro vai discutir a possibilidade de investimento em corredores bioceânicos, né, que possam ligar não só o Oceano Atlântico, né, mas também o Oceano Pacífico. Mas para você ter uma ideia, né, é, é, o, as projeções nacionais da safra, né, de 2031 a 2032 são de uma produção de 329 milhões de toneladas de soja e milho, mais ou menos um acréscimo de 37% relativo à safra de 2021 e 2022. Então, para a próxima década, vai ter um crescimento das exportações algo em torno de 41,4%. Né? Então, compreender o escoamento dessa produção, seja pelo Arco Norte ou pelo Arco Sul, né, é muito importante, haja vista que nós temos cada vez mais uma produção maior no Arco Norte, mas que é escoada pelo Arco Sul. Ou seja, o deslocamento e o frete se torna mais caro, e isso retira a nossa competitividade. Então, esse trabalho faz essa discussão, né? Foi um trabalho escrito pela Valquíria Cardoso, que era uma pesquisadora aqui do IPEA, pela Elisângela, que é uma funcionária da CNA, né? E o José Garcia Gasques, que é o nosso colega lá do Ministério da Agricultura. E o trabalho de corredores bioceânicos foi feito por uma equipe coordenada pelo Pedro Silva Barros, que é um colega aqui do IPEA,
que faz também essa discussão dos corredores bioceânicos, pegando o caso específico de algodão. Por quê? Algodão, diferentemente de outros produtos, ele não é perecível e poderia-se viabilizar rotas mais eficientes nesses corredores. Então, discute-se isso. No caso do fertilizante, né, a nossa ex-pesquisadora, né, que trabalhava com a gente aqui, Cristiane Ogino, que hoje está no CPEA, junto com o Gasques, nós também fizemos uma discussão em torno dos preços dos fertilizantes. Então, com a pandemia, os preços subiram muito. Além da pandemia, tivemos choques adversos, como guerra entre Ucrânia e Rússia, que também prejudicaram as exportações russas desse insumo, né? Então, nós tivemos um acréscimo muito grande nos preços de fertilizantes, comparáveis ao que nós tivemos em 2008. Né? Então, a gente discute esses gargalos, enfim, essas dificuldades que podem trazer ineficiência produtiva ao agronegócio brasileiro. Perfeito. Mas lembrando, né, seja em fertilizantes, seja na parte de infraestrutura, o país vem fazendo investimentos de forma a minimizar essas dependências. No caso dos fertilizantes, a Embrapa vem fazendo pesquisas, né, em fixação biológica de nitrogênio, que já é uma técnica mais antiga, mas Amplamente ela difundida. vem também estudando as questões de fazer solubilizadores, né, para incorporar o fósforo existente no solo brasileiro, que já advém aí de fertilização anterior, né? E as pesquisas vêm mostrando que há resultados, né? Uhum. Então, e no campo do investimento da infraestrutura, a gente vê, né, um maior fluxo da ferrovia Norte-Sul, entre outros modais que estão sendo investidos, como também, né, pensando no caso da Ferrogrão, que liga ali Mato Grosso até a hidrovia no Pará para escoar a produção também. Enfim, esses investimentos vêm sendo finalizados e vêm contribuindo para minimizar, né, as dependências que nós tínhamos no passado dos portos que estavam localizados no Arco Sul e ampliando um pouco a produção nos portos do Arco Norte. Perfeito. Ou seja, esse bloco, né, que trata de fertilizante, infraestrutura, IoT, né, mostra que já existe iniciativas para se combater, mitigar essas questões que podem prejudicar aí a eficiência. Mas essas iniciativas, elas são rápidas o suficiente para encontrar essa velocidade de crescimento, ou o setor vai sofrer cada vez mais com esses gargalos? Porque a gente Daniel, sabe que só do ano passado para esse ano, da safra passada, né, para esse ano, aumentou 15% a produção de grãos, né? E isso aí não cabe, tá milhões de toneladas ao relento ou na caçamba de caminhões, né? Esses textos também mensuram a velocidade dessas iniciativas em atender a demanda do setor produtivo? é o seguinte, ô Daniel, em economia, preço é a variável que move todas as outras coisas, tá? É, Então, se a gente tiver preço favorável a criar novas rotas tecnológicas, eu não tenho dúvida que isso vai ser realizado, tá? Então, se você tem um aumento muito abrupto do preço dos fertilizantes, isso viabiliza pesquisa, né, para a gente tentar minimizar a dependência de fertilizante na produção. Isso é perfeito. natural, tá? Isso aconteceu, por exemplo, na década de 70, quando o preço do petróleo subiu, e o exemplo Que era o PROAL. intuitivo, esse é o exemplo intuitivo, tá? O exemplo contraintuitivo é você investir em exploração de petróleo no fundo do mar. Então, se o preço do petróleo aumenta, isso viabiliza novas tecnologias ou novas pesquisas que são mais caras, né, mais onerosas, mas que podem trazer um aumento da produção no médio e no longo prazo.
foi isso que aconteceu. De um lado você teve o pró-álcool, do outro você teve um aumento da produção na costa litorânea brasileira de petróleo. Tá? Isso minimizou a dependência brasileira nas importações do insumo. Na agricultura é a mesma coisa. Se houver um aumento abrupto de um determinado insumo ou outro, né, isso vai ter que ser ajustado com novas rotas tecnológicas. Agora, isso não vem da noite para o dia, né? Por isso, é importante, né, a Embrapa fazer os seus estudos, né? Então, essas pesquisas que estão sendo realizadas na Embrapa não foram criadas ontem, elas já vêm de uma longa data, e em algum momento isso vai ter um retorno à produção, né, de forma a minimizar esses impactos. O interessante é que o capítulo de IoT, né, era um capítulo que um colega nosso aqui do IPEA, né, Luiz Cláudio Kubota, junto com outro, né, Maurício Benedito Rosa, né, eles estavam trabalhando e estudando a IoT de forma geral. E eles chegaram à conclusão que muito do que eles estavam verificando estava associado ao agronegócio, né? Então, eles foram convidados a incorporar, né, as análises que eles tinham feito na discussão do livro. E eu acho que foi muito feliz, né? No caso da infraestrutura, é o que eu te falei. No passado havia uma demanda muito forte de investimento e essa demanda foi concretizada, né? E é claro que o aumento dos investimentos propiciou e ajudou nesse sentido. Doutor, então qual é o destaque do terceiro bloco de temas, o terceiro bloco temático do livro? O terceiro bloco ele vai discutir políticas públicas e sustentabilidade produtiva. São 4 capítulos, né? Um capítulo que é agronegócio no Congresso Nacional, marcos legais e principais proposições legislativas. Tem um outro que vai discutir integração entre as políticas ambiental e agrícola no Brasil, né? E 2 outros capítulos que são mais pontuais, né? Um é pecuária de baixo carbono, né? E o último falando sobre biocombustíveis. Então, os 2 primeiros tentam discutir o marco legal, né, regulatório, e os 2 últimos dão exemplos de políticas que estão sendo implementadas nesse sentido. Certo. E o que o senhor mais chamou a atenção aí na organização? Eu sei, é claro, que todos os temas são importantes, mas o que mais chamou a sua atenção? Eu acho o seguinte, ô Daniel, eu acho que o conjunto do livro traz uma discussão nova de temas que até então não estavam sendo discutidos, né? Eu acho que essa parte mais de produtividade é um tema que já vem sendo discutido há bastante tempo, né? Mas a questão da política de regularização fundiária é um tema novo, né? Acho que o capítulo também de comércio internacional traz números que mostram um avanço muito grande do Brasil em diversas culturas, né? É, a discussão de insumos estratégicos, logística, acho que é algo novo que está trazendo uma contribuição muito grande para o debate. E essa parte mais de sustentabilidade produtiva, né? Os 2 capítulos mais gerais de discussão regulatória é mais ou menos mostrando o que vem sendo feito no estado da arte, né? Agora, os 2 últimos capítulos já trazem exemplos pragmáticos. Um é relacionado à produção pecuária, né? A produção pecuária brasileira, ela tem uma capacidade de minimizar emissões de CO2 na atmosfera grande, né? E o último capítulo vai trazer a discussão dos biocombustíveis e do crédito de descarbonização, que é o CBIO, né? E uma discussão aí preliminar do mercado de carbono no Brasil. Eu acho que esses temas são novos, existem poucos trabalhos discutindo, né, o CBIO e a descarbonização de ativos, né? Enfim, acho que são trabalhos que vão contribuir nesse sentido para melhor esclarecer a população e as pessoas. Excelente, doutor. Eu li por alto, né, alguns trechos dessa obra, que tem quase 300 páginas, né, doutor? Muito completa, muito bem feita, muito fundamentada. Então, eu recomendo para todo mundo que tiver oportunidade ou que tem interesse por algum desses temas em específico, ou todos eles, que realmente é uma fonte de consulta aí bastante qualificada e bastante relevante. Queria agradecer o seu tempo,
doutor José Estáquio. Foi um prazer falar com você e espero entrevistá-lo em outras oportunidades novamente. Prazer foi todo meu, viu, Daniel? Espero que tenha ajudado e, enfim, quando precisar, estamos aí à disposição e bom trabalho a você. Tá, joia? Muito obrigado. Tchau, tchau. Perfeito.